Olá pessoal, meu nome é Marcos Dorbação, sou evangelista aqui da Catedral da Assembleia de Deus em Jardim Santa Cruz, pastor Paulo Pereira da Silva Júnior. Estamos aqui para comentar mais uma lição da nossa EBD, lição de número 9, a fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Não esqueça de curtir esse vídeo e você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aperte o sininho de notificação. Toda vez que um vídeo do nosso canal for postado, você é notificado em primeira mão do nosso conteúdo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Envie para os seus colegas, amigos, professores de EBD, pastores, para que esse conteúdo possa abençoar ao máximo de pessoas possível. O tema da nossa lição é sobre fé. A fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Então, o objetivo dessa lição é falar de uma fé que desenvolve um caminho prático, nos fazendo produzir frutos, como o próprio Jesus disse, que a árvore seria conhecida pelos frutos. Então o objetivo dessa lição é falar sobre a produtividade da nossa fé. Eu dividi a nossa lição em 3 tópicos, né? Lembrando aqui que o nosso objetivo não é repetir a nossa revista já tem um excelente conteúdo, o nosso objetivo é trazer um assunto que agregue, né, um conteúdo que agregue ao tema da nossa revista. Então a gente não tem muito por objetivo repetir o conteúdo da lição e sim trazer algo que você possa usar junto aos seus alunos. E desde já eu queria pedir a Deus que abençoe a sua lição, que você possa ter uma excelente aula. Nós estamos postando o vídeo um pouco tarde, essa semana realmente foi bastante difícil, são aproximadamente 3 horas da manhã, estamos aqui gravando esse vídeo com o objetivo de lançar aí pelo amanhecer, lançar esse vídeo já editado para vocês, tá? Dividimos esse vídeo em 3 tópicos, a introdução, os frutos da fé e as dimensões da fé. Na introdução a gente vai fazer a definição da palavra fé e comparar um pouco a fé de Paulo com a fé de Tiago. O segundo tópico, que é sobre os frutos da fé, nós vamos falar sobre a fé que salva, o fruto da salvação, a fé que salva, a fé que produz paz e a fé que nos torna em servos, a fé que nos faz servir. E o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre as dimensões da fé. A fé possui áreas, como a dimensão do intelecto, a dimensão emocional e a dimensão volutiva, né? A dimensão das nossas vontades. E lá no final eu vou falar um pouco sobre como aumentar a nossa fé. Lá no final eu vou falar sobre como aumentar a nossa fé, um caminho prático e bíblico para aumentar a nossa fé. E por último, nós vamos estar respondendo a seguinte pergunta: será que Jesus sabia tudo? Na sua opinião, Jesus sabia tudo? E Jesus sempre foi obediente? Se você quer saber a resposta dessas 2 perguntas, fique até o final do nosso vídeo. Com perdão da pronúncia, a palavra fé vem de um termo grego chamado pisteunen, que quer dizer crença, acreditar. A palavra fé, ela diz respeito a uma crença, mas no sentido de confiança, de acreditar em alguém, no sentido de confiar no seu caráter, nas suas intenções. Em geral, a gente quando fala de fé, eu vejo sempre 2 entonações a respeito da fé. Uma, a fé como esse agente miraculoso, e é verdade, Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Então, de fato, a fé, ela concretiza, ela faz o impossível, ela traz à realidade o que não existe. Mas, em geral, eu sempre vejo essa colocação, mas a fé, ela é, sobretudo, uma relação de confiança. Lembrando, a fé cristã é uma fé relacional. Nós não nos relacionamos com um poder sobrenatural. Nós nos relacionamos com uma pessoa. A pessoalidade de Deus sempre existiu, até no Antigo Testamento. Entretanto, no Novo Testamento, isso tudo se acentua, porque Jesus é a imagem de Deus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressa revelação de Deus, habitou entre nós, andou entre nós. Jesus é uma pessoa. Então, quando nós falamos de fé, não podemos tirar esse significado relacional da palavra fé. Fé, então, é crer, confiando, é confiar,
É como uma relação onde você provou aquela relação e desenvolveu uma confiança na prova que aquela pessoa lhe deu do seu próprio caráter. Por exemplo, quando você se relaciona com uma pessoa por muitos anos e você vai vendo as escolhas que ela faz, as decisões que ela toma, você vai então percebendo que ela é uma pessoa confiável. E aí, quanto mais você se relaciona com ela, mais você abre da sua vida, mais você conta, mais você divide da tua vida, porque aquela pessoa é uma pessoa confiável. E para começar a falar sobre fé, eu queria separar aqui alguns versículos sobre Paulo e Tiago. Ambos fazem um comentário a respeito do que é fé. Primeiro versículo, dando testemunho da fé de Paulo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Diz assim: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Colossenses 2, 7. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tanto Paulo como Tiago primeiro trazem a mesma característica de uma fé. Paulo fala sobre estarmos arraigados e sobreedificados em Jesus, na fé em Jesus. Tiago já vai falar de uma fé que passa pelo teste da paciência e na perseverança ela se solidifica, a ponto de nos tornarmos maduros e não sentirmos falta de coisa alguma. Paulo fala de uma fé arraigada, de uma fé firme, sólida, edificada em Jesus. Tiago fala de uma fé que se desenvolve na perseverança, que amadurece e traz uma curiosidade na nossa relação com Deus. Essa fé nos faz não sentirmos falta de coisa alguma. Uma característica da fé e da maturidade cristã é, sobretudo, essa experiência de conforto. Não conforto no sentido de estagnação, mas conforto no sentido de satisfação. Quem tem fé em Cristo Jesus está satisfeito com Jesus, está satisfeito com sua fé, está plenamente realizado nele. Aqueles que vivem uma vida de insatisfação e de constante desejos, sem dúvida uma pessoa que ainda não teve a sua fé provada pelo teste da perseverança. E somente após a perseverança é que a nossa fé se revela uma fé genuína. Então, tanto Paulo como Tiago fazem a apresentação de uma fé solidificada, uma fé firme. Próximos versículos. Esse versículo é em Romanos, primeiro a fé de Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A fé de Tiago agora, em Tiago capítulo 4, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha, esses dois versículos parecem aparentemente contraditórios. Primeiro, Paulo fala que nós somos justificados e que isso é pura graça, é dom de Deus. Isso não é por meio das obras da lei. Já Tiago, ele faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: por acaso alguém que não tenha obras pode ser salvo? Paulo fala que nós somos salvos sem as obras. Tiago fala: por acaso alguém pode ser salvo sem as obras? Bem, essa aparente contradição, ela existe porque nós não entendemos exatamente que tipo de obra Paulo está se referindo e que tipo de obra Tiago está se referindo. A obra que Paulo se refere é a obra da lei. Paulo está falando de todas as regras e imposições que nós colocamos sobre nós mesmos com o objetivo de nos tornarmos aprovados diante de Deus. Toda vez que você cria uma regra, toda vez que você cria uma condição para se sentir salvo, para se sentir aprovado por Deus, toda vez que você faz isso, você então está criando uma obra da lei. São as condições que nós colocamos para sermos recebidos por Deus. Já Tiago não está falando dessa obra. Tiago aqui, ele usa o termo obra, que em todo o Novo Testamento é usado como fruto. Tiago usa como obra, enquanto que Paulo fala obras da lei, está falando dos critérios que nós colocamos para sermos salvos.
Tiago já está falando sobre obras no sentido de frutos, no sentido de uma consequência sadia de todo aquele que é salvo, todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, se tornou uma árvore frutífera. E aí a pergunta que ele faz é, quando ele faz essa pergunta, pode alguém sem obras ser salvo? O que ele na verdade está querendo dizer é o seguinte, por acaso, alguém que não tenha obras é uma pessoa que possui uma fé legítima? Eu consigo legitimar uma fé que não se traduz em frutos? Então, tanto Paulo quanto Tiago, eles possuem a mesma fé. Não há uma contradição. O que existe é exatamente a tônica diferenciada. Paulo está querendo focar na graça, no dom gratuito de Deus. Tiago está querendo responsabilizar os irmãos, lembrando eles que todo aquele que tem uma fé genuína, naturalmente, terá bons frutos. E se não temos frutos, é porque não estamos na videira, não estamos arraigados na videira. E, portanto, acontecerá conosco aquilo que a própria palavra diz, aquele que não dá fruto, o machado já está posto à árvore, e aquele que não dá fruto será lançado, cortado, lançado e queimado no fogo. Já que a nossa lição fala sobre os frutos da fé, nós precisamos entender, então, qual é o valor que Jesus dá para esses frutos. Bem, o texto que evidencia bem isso é o texto O texto que evidencia isso é o texto em Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14, que diz assim: Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. Essa passagem é uma passagem bastante curiosa, porque ela apresenta aparentemente um Jesus meio impaciente. Ele vê uma árvore, essa árvore não dá frutos, e ele simplesmente amaldiçoa a árvore no outro dia, quando os discípulos veem de novo a árvore está seca, por conta da maldição que Jesus lançou sobre a árvore. E com esse exemplo, Jesus deixou bem claro, a árvore que ela não frutifica, ela é cortada, ela é queimada, ela é amaldiçoada, literalmente. Bem, por que Jesus agiu de forma tão rude com essa figueira? Por que ele amaldiçoou ela? O mais curioso aqui é que eles não estavam em tempo de colheita. A figueira não estava no tempo. Isso significa que não era comum, não era normal, naquele tempo, encontrar uma figueira sem fruto. E aí fica a seguinte pergunta, já que a figueira não era normal que ela desse fruto, por que Jesus estava sendo tão exigente com a figueira e esperava dela o fruto? Bem, a resposta para essa pergunta está aqui, no início do versículo 13. Olha o que diz. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Bem, Jesus viu de longe a figueira. Ele observou a figueira de longe. E de longe ele percebeu que a figueira tinha muitas folhas. E aí ele se aproximou para ver se, além de folhas, ela tinha frutos. A curiosidade dessa passagem é o seguinte, é que na botânica da figueira, quando ela tem muitas folhas, significa que ela também tem muitos frutos. Quando a figueira não está no tempo de frutos, ela simplesmente cai as suas folhas, ela fica com pouquíssimas folhas. Jesus olha a figueira de longe e vê uma figueira com muitas folhas. Bem, se ela tem muitas folhas, o que a botânica diz? Bem, a curiosidade dessa passagem é que na botânica da figueira, uma figueira que tem muitos frutos... Bem, a curiosidade dessa passagem é que uma figueira, na botânica, uma figueira que tem muitas folhas deveria ter muitos frutos. Portanto, quando Jesus se aproxima da figueira, vendo de longe que ela era florida, que ela tinha muitas folhas, quando ele se aproxima e vê que não tem fruto, ele então percebe que se trata de uma figueira hipócrita. Ela de longe aparenta ter muitos frutos, porque tem muitas folhas, mas próximo não há fruto algum. Essa passagem ela começa a falar exatamente sobre a nossa fé. Porque a primeira coisa que esse texto quer dizer, e é assim que Deus enxerga, é que o primeiro elemento que tem que ter na nossa fé, antes da perfeição, é a curiosidade dessa passagem está na botânica. A botânica da figueira vai dizer que uma figueira que tem muitas folhas
necessariamente tem muitos frutos. Quando Jesus viu de longe que a figueira era florida, tinha muitas folhas, e ele se aproxima para identificar se ela tinha tantos frutos quanto aparentava. Quando ele se aproxima, a figueira simplesmente não tem frutos. O que esse texto vai dizer para nós a respeito da nossa fé é que a fé, antes de ser perfeita, precisa ser autêntica. Uma fé, ela é construída. A perfeição da fé é construída. Sim, Deus quer que a nossa fé seja perfeita. Ele não quer que a gente duvide. Aquele que tem dúvida, ele é frágil, sem dúvida. Mas Deus, antes de chegarmos nessa fé perfeita, Deus quer que a nossa fé seja autêntica. Então, comece incentivando os seus alunos a desenvolverem uma fé autêntica. Vamos desenvolver nos nossos irmãos esse espírito autêntico que confessa, que diz para Deus, que fala com Deus quem de fato nós somos. Não uma fé que fica tentando mostrar alguma coisa que não tem. É mais interessante quando a gente simplesmente puxa para baixo, nesse sentido. A gente assume quem nós não somos, o que não temos, e depois qualquer fruto que aparece é uma novidade e é motivo de adoração ao Senhor. Primeiro tópico, o fruto da fé. O primeiro fruto da fé que eu separei é sobre a salvação. Vamos ler, para endossar isso, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O primeiro versículo que endossa isso é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé, ela é um dom. É um dom dado por Deus. Significa que Deus implanta no nosso coração a fé. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé, quando ela brota no nosso coração, nós então começamos a crer. Tudo começa crendo. Agora, para que a gente entenda como é esse processo da fé nascendo no nosso coração, eu queria trazer aqui uma explicação sobre um princípio. Um princípio que vem desde o Antigo Testamento, mas que Jesus fala muito sobre esse princípio. É sobre o testemunho. Nós, nas igrejas, a gente sempre vê. Se você é um assembleiano, você está acostumado com oportunidades para contarmos testemunho. Nossos cultos sempre abrem espaços para que a gente conte um testemunho da nossa vida, do que a gente viveu, do que Deus fez pela gente. Apesar que muitos, quando contam esse testemunho, às vezes falam mais de si do que do próprio Deus. Mas existe esse princípio de testemunhar. Não é à toa que isso virou uma liturgia nas nossas igrejas. Eu queria trazer o significado disso. Bem, esse princípio é trazido lá em Deuteronômio. Acompanhe comigo. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz assim: Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Bem, o princípio que Deus trouxe aqui é o seguinte: toda a verdade é confirmada pelo testemunho. Testemunho é o ato de confirmar um fato ou uma pessoa. Quando confirmamos um fato, estamos testemunhando se ele é verdadeiro ou falso. Quando testemunhamos a respeito de uma pessoa, estamos confirmando se essa pessoa é confiável ou não é confiável. Deus criou esse princípio para estabelecer a verdade. Então, o que esse texto ele mostra para a gente? Esse princípio sendo usado de forma prática. Quando alguém for acusado, o acusador precisa levar consigo 2 ou 3 testemunhas para que, pela palavra, por 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. É isso que o texto diz. 2 ou 3 testemunhas confirmam toda a palavra. Bem, isso é tão interessante que Deus criou uma pena. Ele disse que aquele que mentir, ou seja, der falso testemunho, vai ser punido. E a punição é que ele receba a própria condenação que iria aplicar sobre a outra pessoa. Bem, Deus é bastante meritocrático nesse sentido, porque ele precisa cortar pela raiz a má intenção em testemunhar de forma não idônea. Então, esse testemunho, esse princípio de confirmar toda a verdade por intermédio do testemunho de uma pessoa, isso é um princípio interessante. E mais do que isso, o testemunho, ele é assim: todo aquele que
toda verdade ela precisa ser confirmada por uma terceira pessoa. Por exemplo, eu não posso testemunhar de mim mesmo. Eu preciso que alguém testemunhe de mim. Alguém precisa confirmar se o que eu falo é verdade ou se eu sou uma pessoa confiável. Esse princípio acompanha toda a Bíblia e todo o Novo Testamento, porque testemunhar tem a ver também com autoridade. Ninguém pode se autoproclamar, todo mundo precisa ser enviado, precisa ser levantado, toda autoridade precisa ser construída a partir de alguém. E Deus respeita esse princípio. Olha o que Jesus diz sobre testemunhar. Antes dele falar de testemunho, ele vai falar sobre crer. Então eu vou ler aqui primeiro em João, capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve as palavras de Jesus e crê naquele que enviou passa da morte para a vida. Jesus está falando de crer. Crer é fé. Mas olha o que ele diz no versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha só que interessante. Jesus crê dessa forma. Ele crê que por mais que ele seja filho de Deus, todo-poderoso, recebeu toda a autoridade, por mais que ele fizesse milagres no seu tempo, e por mais que ele estivesse aprovado diante de Deus, ele não testemunhava dele mesmo. Ele não testemunhava sobre si mesmo. É necessário que outra pessoa testemunhe dele. Olha só que curioso. Versículo 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus falando de João Batista. João Batista testifica de mim. Olha só. Agora o versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos explicar aqui o que está acontecendo. Jesus está pregando para os judeus. O versículo mais direto é o primeiro que nós lemos, o 24. Ele diz que se crermos naquele que enviou Jesus, nós passamos da morte para a vida. E logo depois ele fala sobre testemunho. O que ele está querendo dizer misturando esses dois assuntos? É que o testemunho é a confirmação de que uma palavra é verdadeira. Bem, para que Jesus seja confirmado como a verdade, precisa haver uma confirmação no nosso coração. Essa é a obra do testemunho. O nosso coração recebe um testemunho, uma confirmação de que Cristo é o Filho de Deus. Bem, e Jesus diz como esse testemunho acontece. Muitas coisas testemunham de Jesus. Por exemplo, o Pai testemunha do Filho, o Filho testemunha do Pai, a palavra testemunha de Jesus. Nesse mesmo texto, no capítulo 5, você vai encontrar esse versículo que diz: a palavra testemunha sobre Jesus. Mas sabemos que outras coisas testemunham de Jesus. O Espírito Santo testifica de Jesus, testemunha de Jesus. Bem, e é isso que acontece. Quando pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo testemunha, ele dá um testemunho, ele testifica no nosso coração de que aquela palavra é verdade. E nós passamos então a crer. Porque mesmo que Jesus seja a verdade, ele criou um princípio. É necessário que uma terceira pessoa confirme a sua palavra, confirme aquela verdade. E é assim que funciona a fé produzida no coração do homem. Ele ouve a palavra e o Espírito Santo confirma no coração que aquela palavra é verdadeira. E assim surge a fé dentro do seu coração. É assim que Deus planta a fé no nosso coração. Por isso, o versículo que diz: como que crerão, como vão crer se não há quem pregue? É necessário pregarmos para que o Espírito Santo possa testemunhar no coração daquele que ouve de que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, mas que curiosidade aqui a respeito do testemunho. Olha o que acontece em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que lindo, que maravilhoso. Agora também, pela misericórdia de Deus, nós também testificamos. Não é só a palavra que testifica do Filho, não é só o Pai que testifica do Filho, não é só o Espírito Santo que testifica do Filho. A igreja, os lavados no sangue, aqueles que se tornaram escravos de Jesus, servos, aqueles que obedeceram ao seu mandamento, aqueles que não negociaram,
aqueles que deixaram pai, mãe, aqueles que que enfrentaram a espada, aqueles que sofrem todo tipo de enfrentamento para permanecer na sua fé. Estes se tornaram testemunhas de Jesus. O primeiro ministério da igreja, o primeiro ministério que todo cristão tem, é de testemunhar. O segundo fruto da fé é a paz. Bem, a fé produz salvação. Em consequência, a fé começa a produzir paz no nosso coração. Aquele que crê, ele começa a desenvolver um descanso. Porque a bem da verdade é a seguinte: a ansiedade, ela gera muito cansaço. A ansiedade, a falta de paz no espírito, ela gera um cansaço. É por isso que Jesus vai dizer que o jugo dele é leve. O jugo dele é leve. Ele convida todos a irem até ele e aprenderem dele. Então, a primeira coisa, a fé produz paz. E quando falamos de paz, né, não estamos falando de uma satisfação, ou seja, não estamos falando de alguém que recebe tudo o que deseja, não estamos falando de um Deus que vai nos mimar, estamos falando de uma paz que pode acontecer até em meio à guerra, estamos falando de uma paz que excede todo entendimento, como a própria palavra fala. O primeiro versículo sobre paz é Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto que eu queria ler com vocês está em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os dois versículos falam sobre paz. O primeiro diz que somos justificados pela fé e temos paz, e o segundo diz para aprendermos com Jesus, porque ele é manso e humilde de coração. E quando aprendemos isso, encontramos descanso para nossas almas. Quando falamos de paz, não estamos dizendo de simplesmente recebermos tudo aquilo que queremos. Também não estamos falando de acreditar que Deus pode fazer tudo o que queremos. Deus de fato pode fazer tudo. Mas a paz não consiste em ter a certeza de que Deus fará. Consiste em ter a certeza de que não importa o que ele faça ou deixe de fazer, o que aconteça ou o que não aconteça, o melhor está sendo feito para nós. Portanto, a paz é descansar sobretudo no seu amor. Então a fé é essa confiança no caráter de Deus, de que ele é fiel para cuidar de nós e para fazer por nós o melhor e para fazer por nós aquilo que de fato é o melhor para nós. Se ele pretende dar aquilo que pedimos, então ele dará. E se ele achar que não deve, ele não dará. E mesmo assim, descansamos na sua vontade. O segundo versículo de Jesus fala sobre descanso. O primeiro fala sobre paz. O primeiro fala sobre paz como fruto da fé. E o segundo fala que o descanso vem quando aprendemos de Jesus. Aprendemos sendo mansos e humildes. E aqui eu queria trazer o significado de manso. Tá? A primeira coisa que a fé vai gerando em nós é a mansidão. A mansidão é um processo onde nós começamos a descansar porque nós não somos mais aqueles que cuidamos da nossa própria vida. Nós morremos porque a verdade é o seguinte: aquele que segue a Jesus, ele está morto. E se estamos mortos, não precisamos mais preocuparmos com a nossa própria vida. A bem da verdade é que entregamos a nossa vida a Jesus, fizemos dele Senhor. Jesus estabeleceu o seu governo sobre nós. Então, a partir de então, nós começamos a ser mansos. Nós renunciamos à soberba, renunciamos ao orgulho e começamos a viver a nossa vida para Jesus. E essa característica de mansidão, ela tem um significado curioso. Primeiro que manso não quer dizer calmo. Há uma diferença de manso para calmo. É possível uma pessoa calma não ser mansa. É possível até uma pessoa nervosa ser manso. Porque mansidão quer dizer aquele que se deixa guiar. Vamos usar a analogia do cavalo. O cavalo, enquanto você não amansa o cavalo, você não pode subir, não pode montar nele. Porque ele não deixa você guiá-lo. Ele certamente vai te jogar no chão. Uma pessoa mansa é como um cavalo. Se está amansado, se ele é manso, ele deixa que você o guie. Se ele não é manso, você não vai poder guiá-lo. Ele
vai escolher o seu próprio caminho. Jesus está trazendo esse ensino. Aquele que tem fé recebe a paz. Aquele que tem fé se torna manso e, portanto, passa a descansar no jugo de Jesus. Terceiro fruto da fé, a fé que nos torna servos. O versículo de João, capítulo 7, versículo 31, diz que quem crê nele fluirão rios de água viva do seu ventre. A fé, ela nos torna servo. Ela nos transforma para que imediatamente a gente comece a testemunhar daquilo que recebemos. Quando recebemos a fé, juntamente recebemos um rio no nosso ventre, uma nascente de água que mata a sede, que é necessário beber uma só vez, e mata a sede, como Jesus falou para a mulher samaritana. Se tu conhecesses a mim, você que me pediria água, eu te daria água viva, água que produz uma fonte de vida para todos aqueles que estão sedentos. Então Jesus fala sobre essa fonte. Ele é a fonte de água viva e aquele que recebe ele pela fé, que crê nele, ele recebe um rio de água viva que flui do seu ventre. E o primeiro texto que eu queria exemplificar, eu quero trazer aqui 2 textos sobre fé. O primeiro está em Mateus capítulo 2, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo, um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito, em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Esse é um excelente exemplo. Um homem paralítico precisa de ajuda e 4 homens ajudam esse paralítico. A casa onde Jesus está pregando está impenetrável. A casa onde Jesus está pregando está impenetrável. Totalmente lotada, é impossível chegar até Jesus. Esses 4 homens sobem no telhado, desforram o telhado e descem o paralítico até Jesus. Uma cena incrível. Jesus vê aquela cena e fala: meu Deus, que fé no coração desses 4 homens. E por conta da fé destes homens, Jesus curou o paralítico. Jesus responde às nossas atitudes de misericórdia. Toda vez que nós temos misericórdia com alguém, toda vez que nós amamos, Jesus responde ao nosso amor. Essa é uma marca da fé. Jesus toca na vida de outras pessoas por causa de você e por causa de mim. Deus alcança pessoas por causa da nossa intercessão, por causa do nosso pedido. Se esse paralítico não fosse levado por esses homens, talvez ele nunca fosse alcançado. É exatamente assim é o reino de Deus. O amor manifesta-se de um para o outro e assim Deus responde o nosso clamor, as nossas orações. Ficou bem claro esse texto. Jesus tocou no paralítico e curou por conta da fé desses 4 homens que desceram o paralítico por cima do telhado. É assim que Deus faz. Deus nos torna servos. Quando nós temos a fé em nosso coração, é uma marca. Nós vamos servir para a glória de Deus. O outro texto que eu queria usar para exemplificar esse fruto que nos faz servos está em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Eu não vou ler, mas apenas relembrar com vocês a história do gadareno. Jesus atravessa a praia e quando chega ali no litoral, na cidade de Gadara, ele encontra esse homem. Um homem possuído por uma legião de demônios. Ele era constantemente preso pelas pessoas da cidade, com algemas, com arguilhões, e ele era tão forte, esses demônios o deixavam tão forte, que ele simplesmente arrebentava com todas as prisões. Bem, quando Jesus chega, esses demônios que estavam nesse homem abordam Jesus já pedindo por misericórdia, pedindo para que Jesus não expulsasse eles ali da província. Jesus aceita o pedido daquele demônio e que pede para ser lançado aos porcos. Jesus autoriza, os demônios vão para uma manada de porcos que se precipitam sobre o mar. Bem, quando naquele momento aquele homem é curado, fica são, em perfeito juízo, e começa um burburinho na cidade, porque aquele homem que vivia endemoniado foi miraculosamente transformado. Pois bem, assim que Jesus cura esse homem, ele não fica muito ali. Ele já parte para ir embora. Quando Jesus
vai se ausentar, esse homem vira para Jesus e pede para ir com Jesus. E Jesus não deixa que esse homem vá com ele. Olha que interessante. Jesus foi seguido por muitas pessoas, os discípulos mais próximos e uma multidão que o seguia. Mas esse homem, ele deu uma palavra diferente. Ele disse, olha, volta para os teus, para os da tua casa, para a sua família, e anuncia a ele essa maravilha que aconteceu contigo. Hein? Esse homem vai e não anuncia só para sua casa. A Bíblia diz, esse texto fala, que ele anunciou para toda a Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades. Esse homem testemunhou a respeito de Jesus nas 10 cidades próximas ali de Gadara. Assim que esse homem foi alcançado pela palavra, não deu tempo dele ser preparado, não deu tempo dele ser formado. Será que ele nem sequer descobriu seus talentos, os seus dons, mas ele já estava pronto para testemunhar? Porque a fé, ela já nos torna frutíferos imediatamente. Quando nós recebemos a fé em Cristo Jesus, nós somos alcançados por um prazer, uma alegria de testemunhar daquilo que recebemos. Então, a fé, ela nos torna servos. Esse homem é um missionário mais brevemente formado, que mais se formou rápido, desceu e já anunciou e ganhou muitas pessoas com o seu testemunho. Último tópico, as dimensões da fé. A primeira dimensão é a dimensão intelectual. A nossa fé está dividida em 3 áreas. O intelecto, a emoção e a volição, que são as nossas vontades. A área do intelecto diz respeito de que a fé precisa ser compreendida. Ela pode e precisa ser compreendida. Compreensão da nossa fé, a área intelectual, significa dizer que nós cremos na palavra, nós cremos nos ensinos de Jesus, nós cremos nos ensinos dos apóstolos, cremos de que a Bíblia é a revelação de Deus. Toda essa compreensão faz parte da nossa fé. Alguns dizem que a fé não pode ser compreendida. É como se a fé... usam o argumento de que a fé não é objeto de ciência. De fato, os critérios que fazem uma verdade científica são diferentes dos critérios que fazem uma verdade de fé. Mas isso não quer dizer que a fé não seja racionalizável. Não quer dizer que eu não possa analisar a minha fé, compreender, ter questões, responder a essas questões. Todo esse processo de aprendizado e compreensão é possível. Por exemplo, na filosofia, a gente aprende sobre as teorias do conhecimento. São 2 teorias do conhecimento principais, o empirismo e o racionalismo. O empirismo diz que a gente aprende por meio dos nossos... O empirismo diz que a gente aprende por meio das nossas experiências do dia a dia, dos nossos sentidos. A gente vê, por exemplo, um objeto, que sempre que soltamos um objeto, ele cai. A gente aprende indiretamente ali que existe uma força gravitacional. A gente não sabe explicar, mas a gente sabe que aquilo é verdade, todo objeto cai. A racionalização já é uma outra teoria do conhecimento que explica que é possível compreender, que é possível fazer um processo analítico das coisas, é possível fazer uma reflexão, um encadeamento de aprendizado e, portanto, formar o conhecimento a partir desse encadeamento de aprendizado. Isso é totalmente compatível com as Escrituras e com a dimensão intelectual da nossa fé. Nós precisamos aprender sobre a nossa fé. Nós não podemos praticar aquilo que não sabemos. Os ensinos de Jesus precisam ser estudados, compreendidos. É claro que não estou falando de um academicismo, não estou falando que precisamos nos tornar acadêmicos no estudo da palavra, mas precisamos analisar a palavra. Olha o versículo que diz. João, capítulo 5:39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus. E o versículo é claro. Examinem, analisem, estudem, se dediquem ao aprendizado da palavra. Isso é fundamental. Algumas pessoas dizem que a fé ela não pode ser compreendida. Para explicar isso, precisamos separar o que é fé e o que é fideísmo. Fé é compreensão também. Fé é crença, fé é espiritualidade, fé é confiança, mas fé também é crença. Quando nós falamos de uma fé que não precisa ser compreendida, que não pode ser compreendida, que não tem racionalidade por trás, nós estamos falando de fideísmo. Então use
esse termo para explicar essa diferença para os seus alunos. Toda vez que alguém falar que a fé é irracional, que a fé não pode ser explicada, você explica a diferença de fé para fideísmo. Fideísmo é crença sem explicação. Fé é crença com explicação. Homens inteligentes no mundo possuem fé, homens sábios na história toda da humanidade foram homens de fé, então a fé não tem nada a ver com ignorância, não tem nada a ver com burrice, a fé desenvolve o nosso lado intelectual. O que mostra bem isso, eu não vou fazer a leitura, mas está em Atos capítulo 8, do versículo 27 a 31. O episódio é que o apóstolo Filipe está passando e encontra um etíope andando na sua carruagem e lendo o livro de Isaías. Ele chega para esse etíope, para esse eunuco, e pergunta: você entende o que você lê? E o etíope responde: como que eu vou entender, como eu vou aprender se não há quem me ensine? Então é muito claro, existe o ensino, existe o aprendizado, existe a figura do aluno, existe a figura do professor. Então, esses são elementos que provam que a nossa fé tem um lado extremamente racional, extremamente intelectual e compreensível. Agora, a gente precisa colocar um ponto aqui para fazer uma compreensão. Não quer dizer que a gente vai saber explicar tudo. A fé, ela é transcendental, ela está para além da matéria, ela está para além da ciência. Então, não quer dizer que nós vamos conseguir explicar tudo a respeito da fé. Inclusive, haverão momentos em que nós não vamos saber o porquê das coisas. Inclusive, serve para provar a nossa fé. Deixa eu te trazer aqui uma curiosidade. Saber das coisas traz, às vezes, para nós uma sensação de controle. Nós queremos ter controle, nós queremos controlar a nossa vida. E aquele que está em Cristo Jesus, ele é manso, ele é guiado por Jesus. Ele não controla mais a própria vida. Então você vai ver, diversas vezes na experiência de fé, vai ter momentos da compreensão, momentos do discernimento, porque um homem espiritual, disse Paulo, ele discerne tudo, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Então nós discernimos, a nossa fé foi feita para compreender, para aprender, para discernir. Mas vai haver momentos que nós não vamos compreender. Nesse momento, nós também exercitamos a fé, não no seu sentido de compreensão, mas no sentido de confiança. Nós não sabemos, não conseguimos ter controle de tudo, e nós simplesmente descansamos e cremos que Deus está no controle de todas as coisas, e não importa o que aconteça, ainda que seja mal, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ainda dentro da dimensão intelectual da fé, eu queria fazer uma seguinte colocação. Nós vivemos hoje um tempo de um ideal muito forte, que é o pragmatismo. As nossas duas últimas gerações, a geração X, a geração Y e a última geração que está vindo, a geração Z, essas três gerações, elas possuem um forte pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma corrente de ideias que diz que toda verdade precisa ser confirmada por algo prático, tá? Significa, se eu tenho uma verdade, eu preciso provar essa verdade através de algo que dê resultados práticos. O pragmatismo faz a gente se preocupar só com o resultado e não mais com o meio que a gente usa para alcançar esse resultado. Por exemplo, uma frase que explica bem essa corrente de ideias chamada pragmatismo é a frase que diz assim: o fim justifica os meios. O que isso quer dizer? Se o meu objetivo é conseguir um emprego, não importa como eu vou fazer para conseguir um emprego. Não importa se eu vou usar meios lícitos ou ilícitos, morais ou imorais, contanto que eu alcance o meu objetivo. E quando eu alcançar, parabéns. Valeu a pena tudo que eu fiz para poder alcançar aquele objetivo. E nossa fé não tem nada a ver com pragmatismo. A nossa fé, de fato, é uma fé de resultados, é uma fé prática, é uma fé que traz à existência o que não existe. Porém, a nossa fé trabalha com princípios, esses princípios precisam ser obedecidos. A semeadura é um princípio fundamental da nossa fé. Tudo que plantamos, colhemos, e nós precisamos aguardar muitas das vezes o tempo da colheita. Bem, quando juntamos o pragmatismo do nosso tempo com o imediatismo dessa nossa geração, essa geração que não sabe esperar, a geração do bolo de caixinha, que eu costumo dizer, né, que não sabe sequer fazer um bolo, que compra o bolo da caixinha e faz em 15 minutos, essa geração não aprendeu a esperar, não aprendeu de que a semeadura demora um tempo até que a semente morra, até que ela germine e produza uma frondosa árvore. E no reino de Deus você precisa aprender a esperar.
E quando juntamos o imediatismo com o pragmatismo, temos o seguinte perfil: pessoas que querem produtividade rápida, querem resultados rápidos e não importa o meio. Não importa o meio. Ela quer o resultado e tem que ser rápido. Quando juntamos essas duas coisas, nós criamos um estilo de vida que simplesmente coopera contra o evangelho. E quando a gente fala da esfera emocional da fé, a gente precisa tomar um cuidado. De fato, a gente tem visto nas nossas igrejas que o lado emocional tem sido exagerado. É muito comum encontrar cultos, pregações, liturgias de culto, onde o lado emocional, a sentimentalização do culto é muito grande. O culto tem sido, hoje em dia, centralizado na pessoa do homem. Então as músicas tentam animar o homem, centralizam o homem. É raro você, às vezes, encontrar uma música de fato de adoração, uma música onde Deus esteja no centro daquele louvor. E até as pregações têm por objetivo massagear, às vezes, o ego de uma pessoa. Enfim, Deus trata o nosso emocional por meio da verdade. E claro, quando comunicamos a verdade, precisamos ter compaixão, empatia pela pessoa, respeito com aquilo que vamos dizer, mas é a verdade que liberta. Nem sempre a emocionalização, a sentimentalização é saudável para a nossa fé. Eu vou te mostrar 2 versículos onde aparece a alegria, mas ao mesmo tempo não aparece a perseverança. Olha que interessante. Lê comigo em Salmos 106, versículo 12 e 13. Diz assim: Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Está falando sobre uma liturgia de culto, está falando sobre louvores, sobre adoração, mas essa mesma pessoa que adora, essa mesma pessoa que louva, não persevera. Tá vendo? A experiência de louvar e de adorar não necessariamente tem a ver com a experiência da perseverança. Olha só outro texto que diz. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, terreno rochoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Esse texto, de versículo 20 em diante, do capítulo 13 de Mateus, fala sobre a parábola do semeador. E você deve conhecer a parábola, fala sobre os tipos de terreno, que são os tipos de coração. E um dos tipos de coração é o coração pedregoso, o coração rochoso. A semente cai, ela frutifica rápido, ela germina rápido, porém não tem raiz e ela não permanece. Agora, olha a característica desse coração, do coração pedregoso. São pessoas que recebem a palavra com alegria, mas permanece por pouco tempo. Quando vem uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa desiste e abandona. Olha, a experiência da alegria junto com a palavra. Interessante. A palavra germinando, a experiência da alegria, mas mesmo assim essa pessoa não é um bom terreno. Isso é interessante porque não necessariamente, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, não necessariamente essas experiências de quebrantamento, essas experiências emocionais, sentimentalistas, expressam uma fé autêntica. Muitas das vezes são só frenesis, são só emocionalismos que não levam a gente a lugar algum. A única coisa que liberta é a verdade. Por terceiro, a dimensão da volição. Ela muda as nossas vontades. Essa é a marca daquele que creu. Ele passa a obedecer e fazer aquilo que Jesus mandou. Quem não obedece não ama a Deus. É isso que diz a palavra. Eu queria ler aqui um texto que fala sobre a relação da mulher com o homem. E eu acho que ela é um exemplo muito bacana para a nossa relação com Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus deu uma palavra para a mulher logo após o pecado. Ele disse assim: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção.
com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido. As suas vontades passarão pelo critério do julgamento, pelo critério da avaliação do seu marido, e ele dominará sobre você. Essa palavra que Deus deu para o relacionamento do homem com a mulher, concorde você ou não, é uma palavra onde a mulher precisa se sujeitar ao marido. E esse versículo tem tudo a ver a nossa relação com Jesus, já que nós somos, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. O teu desejo será para o teu marido. Aqui eu queria fazer um ponto. Muitas pessoas, quando se convertem, elas acreditam que a conversão consiste em você trocar os desejos carnais que você tinha no mundo pelos desejos espirituais. Então, se a pessoa tinha ambições, planos, sonhos no mundo, ela cria uma versão evangélica, ela cria uma versão gospel desses sonhos. Então, vou te dar um exemplo. Ela queria ser uma pessoa famosa, ela queria trabalhar com teatro, queria trabalhar na televisão, ser um famoso. Aí ela se converte e ela quer ser uma estrela da igreja, uma estrela gospel, ela quer ser um cantor conhecido, ela quer ser um grande pregador eloquente, enfim. Ela começa a trocar os seus sonhos, dando uma roupagem espiritual para os seus sonhos. Porém, a conversão à fé, ela não produz isso. Ela não produz uma ambição espiritual. O que ela produz é um desejo de mortificar a carne. O nosso desejo, tal como a mulher tem o seu desejo sujeito ao desejo do seu marido, a igreja tem o seu desejo sujeita ao desejo de Jesus. A igreja tem o seu desejo sujeito ao desejo de Jesus. Significa que nós simplesmente morremos, fomos mortificados, não temos mais desejos em nós mesmos. Nossa alegria consiste em fazer o nosso Senhor alegre. E isso muda muitas coisas. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja ambicionadas, apaixonadas, cheias de desejos carnais, desejos de crescimento, de glória, de fama. E tudo isso é obra da carne. Elas não percebem que elas estão produzindo obras da carne com uma veste, uma roupagem, uma maquiagem gospel, mas não tem nada a ver com uma conversão profunda. Aquele que recebeu a fé em Jesus e creu, ele tem a sua dimensão da vontade transformada. E a vontade dele é para o marido dele. A vontade da noiva é para o seu noivo. Então, a igreja precisa ser sujeita a Jesus e fazer o que ele manda, ouvir dele e tomar apenas as decisões que ele lhe orientar. Inclusive, descansar quando Deus não lhe der caminhos. Nós temos um espírito da superprodutividade. Então, já que a nossa lição fala sobre produzir, precisamos entender que frutos são esses. Então, os frutos, como a gente já disse a respeito da paz, através do serviço, diz respeito a cuidar de pessoas, a edificar pessoas, abençoar vidas. E não desenvolver um estilo de trabalho ativista, que trabalha muito, mas não produz nada, não dá resultado, de fato, frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra, tá? Então, mais um versículo aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou critério para ser discípulo de Jesus: aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, e aborrecer a própria vida. Significa que o nosso projeto de vida acaba e começa um novo projeto em Cristo Jesus, conforme a vontade dele. Concentre nos mandamentos de Jesus, concentre a sua vida produtiva de fé nos mandamentos de Jesus. Às vezes a gente está tão preocupado em trabalhar ministerialmente, em produzir muito na nossa organização, na nossa igreja. A gente quer trabalhar no louvor, quer pregar, quer fazer um monte de coisa, mas não produz os frutos de uma árvore que está vinculada à videira verdadeira. Sabe? Nós não produzimos frutos de ramos que estão de fato vinculados à videira.
Então a gente não perdoa, a gente não se humilha, a gente não ama, a gente não serve, a gente não cuida, a gente não abre mão, a gente, sabe, tem uma vida egoísta, vivemos para nós mesmos. Meu irmão, você precisa morrer, você precisa se arrepender e ter uma vida dedicada a Jesus, servindo ao próximo. Então, diminui um pouco o seu ritmo, diminui esse ritmo de produtividade, mas que na verdade não é fruto verdadeiro. É só uma árvore frondosa que quando Jesus chega perto não vê um fruto. É cheia de folhas, impressiona todo mundo, mas só de longe. Quando nos aproximamos, não temos nada, não existe rio de vida que flui de você. É melhor ser uma árvore sem nada, sem folhas e sem frutos e receber a misericórdia de Deus do que ser uma árvore cheia de folhas e ser julgada por Deus, ter o machado posto à raiz da árvore e ser cortado. Agora, por último, eu quero falar sobre como aumentar a nossa fé. Eu queria ler um versículo. Esse versículo fala muito ao meu coração, fala constantemente. Eu queria dividir com você sobre como aumentar a sua fé. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Bem, a minha dica sobre como aumentar a sua fé, além daquelas tradicionais, além de ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, buscar a Deus em jejuns, se consagrar, além desse trabalho que a gente faz constantemente, eu queria falar sobre algo que aumenta muito a minha fé. É sobre contemplar a glória do Filho de Deus. A verdade é que nós desenvolvemos, às vezes, pouco relacionamento com Jesus. Nosso relacionamento, às vezes, não é com o Filho de Deus. Eu vejo muitos irmãos que não se relacionam com Jesus. Eles se relacionam com Deus. Eles se relacionam com a divindade ou com o poder de Deus. Eles têm uma vida espiritual, basicamente, de pedir a Deus e repreender o mal. A vida espiritual de muitos irmãos que eu conheço é assim, a minha por muito tempo foi assim. Eu pedia coisas a Deus, o Deus era o meu oráculo, era aquele que eu ia, era o gênio da lâmpada, era aquele que eu ia orar como se fosse alisar a lâmpada e sair o gênio e fazer um pedido. Deus era basicamente isso, como uma máquina de Coca-Cola, de refrigerante que a gente põe a moeda e sai o que a gente quer. Ou Deus era aquele que eu usava para repreender o que eu considerava mal. E isso não é uma relação com Deus. Lembrando, nós nos relacionamos com Jesus. Você precisa se relacionar com Jesus. Eu conheço poucas pessoas se relacionando com o Filho de Deus. Porque se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Quem conhece o Filho, conhece ao Pai. Aquele que vai até Jesus, vai ao Pai. Então, passe a contemplar a glória de Jesus. Comece a ver toda a bondade de Deus manifesta no Filho dele. Comece a ver o caráter de Deus expresso no Filho dele. Começa a lembrar de todos os atos na Bíblia de misericórdia, como Deus perdoa o pecador, como ele é misericordioso, como ele curou a orelha de Malco, mesmo Malco vindo destruí-lo. Ele recebeu o beijo de Judas e disse: aqui vieste amigo. Ele não foi irônico ali, de fato, Jesus não ficou triste quando Judas chegou porque ia morrer, porque foi traído. Não, Jesus ficou triste porque perdeu um amigo. Jesus perdeu um amigo ali. Jesus sentiu a dor de perder um amigo e não estava preocupado com a traição. Temos que contemplar a glória de Jesus. Reflita sobre a glória de Jesus. Comece a ver todos os lugares onde o corpo de Cristo está manifesto, onde há testemunho de Jesus. Veja Jesus na criação. Veja o Filho de Deus na criação. Veja, conforme Mateus 25, veja Jesus no pobre, no necessitado, no faminto. Comece a ver Jesus onde de fato ele está. Veja Jesus na necessidade do próximo. Veja Jesus no órfão. Veja Jesus na viúva. Você precisa contemplar Jesus, você precisa contemplar a glória dele, enxergar os lugares onde o corpo dele se manifesta, onde a vida de Jesus floresce. Veja Jesus na ceia, veja Jesus nas crianças, veja Jesus na sabedoria dos idosos, veja Jesus, veja a glória de Jesus. Lembre que ele é o unigênito do Pai, ele é a promessa de Davi,
é a promessa de Deus, ele é a raiz de Davi. Lembre-se de todas as promessas a respeito do Messias. Lembra que ele te amou, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aqueles que o recebem, ele dá poder de serem feitos filhos. Lembre da adoção, de que nós fomos adotados com amor. Lembre-se de tudo isso que diz respeito a Jesus. E fale isso no seu coração. Ore lembrando a si mesmo. Ore lembrando a si mesmo de todas essas características de Jesus. E quando você fizer isso, haverá um testemunho do Espírito Santo no teu coração. E a imagem de Jesus vai ser aumentada dentro de você. E você vai ser transformado de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Agora, por último, eu quero responder aquelas duas perguntas que nós fizemos lá no início. Será que Jesus sempre foi obediente? E Jesus sempre soube de tudo? O versículo responde essas duas perguntas, é o mesmo. Um só versículo responde essas duas coisas. Eu queria usar esse versículo para responder para vocês. E isso é muito interessante porque, inclusive, vai ser um bálsamo para te dar ânimo de continuar crescendo em fé e em obediência. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim: embora Jesus fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, vale a pena você ler todo o capítulo 5 de Hebreus, mas esse versículo, o versículo 8, diz respeito a esse processo de aprendizado que Jesus teve. Olha, Jesus aprendeu a obedecer pela escola do sofrimento. Deus permitiu o sofrimento em Jesus para que Jesus aprendesse a obediência. Se Jesus aprendeu, então ele não nasceu sabendo. E se ele aprendeu a obedecer, significa que ele desenvolveu a obediência. E aí eu deixo para você a seguinte reflexão. Se Jesus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obedecer, não desista. Você também aprenderá a obedecer a Deus. Muito obrigado e até a próxima.